Olá, você que está se preparando para a área de carreiras bancárias. Então vamos falar agora sobre uma matéria importantíssima, lógico que é língua portuguesa. Então, a nossa intenção nessa aula é trabalhar língua portuguesa especificamente para carreiras bancárias. Então, eu escolhi um conteúdo que a princípio parece fácil, não é tão simples assim, mas também não é tão absurdo de você entender. E o legal é que é um conteúdo muito cobrado em provas da área bancária. Olha só, vamos falar hoje então sobre a palavra que, tá? Então, a palavra que, qual que é a dificuldade que nós temos? Ela pode ter muita função, tá? A palavra que, ela pode oscilar em vários momentos. O meu destaque hoje é falar especificamente na morfologia, tá? Porque a palavra que pode ter muitas classificações em relação à morfologia e à sintaxe. Então, o meu intuito agora nessa aula é falar da morfologia. E na morfologia, o que você vai entender? A palavra que, vou destacar aqui duas situações. Você pode considerá-la como um pronome ou considerá-la como uma conjunção, tá? E daí, como é que eu faço para distinguir aqui as duas? A ideia é o seguinte, para você saber quando o que é pronome, quando o que é conjunção, primeiro eu tenho que entender a lógica do pronome de uma conjunção. Por quê? O que segue o que é padrão para o pronome na morfologia e para a conjunção na morfologia. Então, o que a gente vai destacar? Para que serve um pronome? Se eu pensar no pronome na morfologia, ele tem sempre duas funções. O pronome, ele retoma alguma coisa, tá? Ele vai fazer uma retomada e ele garante a coesão do seu texto. E o pronome, ele também tem uma função porque ele pode substituir, então ele substitui algum termo. Aí eu posso pensar que a palavra que, enquanto pronome, vai ter essa função? Perfeitamente, essa é a lógica da palavra que. A conjunção, o que ela faz? A conjunção na morfologia, ela é apenas uma classe de palavras que ela é vista como um conectivo, ou seja, qual que é a base da conjunção? A conjunção, por ser conectivo, sempre liga termos. A ideia é essa, ligar uma palavra a outra, isso que ela faz. A conjunção não retoma algo, por exemplo, igual como faz o pronome. Não faz a ideia de retomar e substituir e ficar no lugar, não faz isso. Conjunção literalmente faz o quê? Apenas amarra termos, faz essa função, tá? O pronome, por exemplo, eu nunca vou analisá-lo do aspecto semântico, tá? Não é a intenção pensar no sentido que tem a palavra que na parte de pronome. Agora, a conjunção, sim. O mais importante da conjunção é você sempre observar o sentido, o significado que ela tem. Então, o nosso enfoque é falar da morfologia, pensando no pronome e na conjunção, que é o mais cobrado em relação às bancas. Na área de carreiras bancárias, as bancas dificilmente trabalham muito com a função sintática do que. O mais cobrado é a morfologia. Então, vamos verificar agora isso fazendo um comparativo. Olha só, como é que eu percebo que o que é uma coisa ou outra? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso que, deixá-lo aqui no centro, tá? Ele pode ter duas possibilidades. Beleza, eu já sei, né? Eu já sinalizei aqui que o que ele pode ter duas funções. Então, ele pode ser aqui tanto um pronome e ele pode ser também uma conjunção, tá? E como é que eu vou perceber isso? Como é que eu vou avaliar isso? Primeiro, o que vai ser qualquer pronome? Não. Vamos destacar aqui o que enquanto pronome relativo, tá? Então, não é qualquer forma de pronome. Nós temos vários tipos de pronomes. Então, o que aqui enquanto pronome relativo, tá? Como é que eu vou saber diferenciar? É assim. Você vai olhar sempre o que vem antes do que. Essa é a lógica, tá? Porque como o que ele retoma algo quando é pronome e a conjunção amarra termos, então você tem que olhar o que vem antes do que para saber a classificação dele. Não é o que vem depois, tá? É sempre o que vem antes. Então é assim, se você tiver antes do que um substantivo, tá? Substantivo ou outro pronome, então quer dizer que você vai ter um pronome relativo. Se antes do que você tiver um verbo, você vê que o que está amarrado a um verbo,
tá? Ou não está amarrado a nada, não tem nada que ele esteja amarrado, nada. Aí você vai ter o que enquanto conjunção, tá? Então, sempre para você avaliar se o que é pronome relativo ou é conjunção, o que você faz? Você olha o que vem antes dele. Tem que olhar na frase se o que retoma um substantivo ou um pronome, ou se o que faz essa lógica de voltar e ligar um verbo a alguma coisa. Tem como referente dele, antes dele, um verbo, ou não tem nada. Então, essa é a primeira noção que eu tenho. O que você vai também lembrar? Quando o que é pronome relativo, eu posso também fazer uma troca, tá? O que, enquanto pronome relativo, ele equivale. Eu posso fazer uma troca, não 100% das vezes, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar o que por o qual, os quais, que é o plural aqui. Posso também trocar por a qual e posso trocar por as quais. Então, eu consigo fazer essa troca, tá? Eu sei que, como ele retoma um substantivo e um pronome, eu posso fazer a troca. Isso aqui acontece muito mais essa troca quando você retoma um substantivo. Por exemplo, se o substantivo que o que retoma for uma palavra masculina e no singular, você pode trocar o que por o qual, sem problema nenhum. E o contrário também, tá? Se eu tiver um o qual na frase, eu posso trocar esse o qual por que, consigo fazer a troca. Então, eu posso ir dos dois lados. Legal. A conjunção, não. Quando o que é conjunção, literalmente, ele é só conjunção. Eu não consigo trocá-la por outra coisa, tá? Pensando aqui, vou especificar aqui, não é qualquer tipo de conjunção, tá? Conjunção integrante, que é, assim, o momento em que você mais tem problema em relação a diferenciar o quê? Quando você tem uma conjunção integrante, o que você vai lembrar? A conjunção integrante tem uma função bem importante numa frase. O que ela faz? Ela sempre inicia alguma coisa. Inicia o quê? A conjunção integrante, ela inicia um dos termos da oração. Ah, então é bom eu saber noção de sujeito, objeto direto, indireto. Isso mesmo, tá? O que ele não tem sentido quanto conjunção integrante. O que ele vai fazer? Ele vai iniciar um dos termos da oração. Então, ele faz essa perspectiva. Então, para eu diferenciar aqui, o que mais vai ter nas provas é pronome relativo e conjunção integrante. Para você saber se o que é um ou se é outro. Aí você lembra, quando o que retoma substantivo ou pronome, você sabe que ele é um pronome relativo. Quando o que retoma um verbo, ou retoma não, está amarrado a um verbo ou a nada, você sabe que ele é uma conjunção. Vamos fazer o seguinte, pegando então um exemplo. Se eu escrever para você uma frase assim, ó, escrevi para você assim: espero que o livro que você comprou, seja bom. Aí nós temos o seguinte, olha só, nós temos o que aqui e o que aqui. E agora, como é que eu faço para verificar se ele é tanto conjunção ou pronome relativo? O que você faz? Você vai olhar o que ele tem antes dele. Aqui você tem, antes do que, você tem um verbo. Olha, aqui eu tenho um verbo. Antes desse que, eu tenho um substantivo, tá? Então, perceba que eu tenho um substantivo masculino singular. Posso então fazer assim? Espero que o livro, o qual você comprou, posso, sem problema nenhum, tá? Como eu tenho o referente aqui, como esse aqui retoma um substantivo, eu consigo trocar por qual? Eu volto aqui. Olha, quando o que está amarrado a um substantivo, ele é pronome relativo. Quando o que está amarrado a um verbo, ele é conjunção. Ah, então agora fica fácil. Isso mesmo, ó. Esse que é uma conjunção subordinativa integrante e esse que aqui é um pronome relativo. Ah, então sempre eu olho nessa perspectiva? Sim, sempre nessa perspectiva. Vamos pegar um outro exemplo então, tá? Se eu falar para você assim, ó, que você estude é importante, tá? Então, olha só. Agora eu tenho de novo aqui, ó, a palavra que. Ela está aqui. O que eu consigo perceber aqui, ó?
Esse que não está ligado a um verbo, não tem nada, ele não está ligado a nada. Mesmo que eu faça a troca da frase, é importante que você estude, aqui é a ordem direta. Mesmo que eu faça a inversão da frase, ainda esse que não está ligado a verbo, não tem uma ligação direta com outra palavra. Então, nesse caso, ele é o quê? Conjunção subordinativa integrante. Porque para ele ser pronome relativo, ele teria que retomar um substantivo. Aí, se eu inverter a frase, não vai acontecer isso? Olha, para você ficar bem esperto e não ser mais enganado pela banca, ó. É importante que você estude, tá? Senão não vai mais ser enganado. Você tem o quê? Beleza. Tá, se eu falar que ele retoma importante, vai ficar um pouco estranho, por quê? O importante aqui é um adjetivo. Ah, e daí? Volta aqui de novo, olha comigo. O que, quando ele é pronome relativo, ele retoma um substantivo ou um pronome, não retoma adjetivo. O que, quando é conjunção integrante, ou ele está ligado ao verbo ou a nada, não está ligado a um adjetivo. Ah, então quer dizer que aqui não tem como eu falar que ele retoma? Não, ele não retoma nada, tá? Importante adjetivo. Eu não tenho, então esse que não está ligado nem a verbo, não está ligado a um substantivo, nem a um pronome. Então, não tem como ele ser um pronome relativo, por exemplo. O que sobrou para ele? Não tem nada, não está ligado a nada. Sobrou apenas conjunção integrante, tá? Mesmo que eu faça a inversão da frase, fica do mesmo jeito. Tá, então aqui beleza, substantivo tá fácil. E quando ele retoma um pronome, como assim retoma um pronome, ó? Vamos lá, se eu falar assim, ó. Não entendi aquilo que você disse, tá? Beleza. Aí nós temos aqui o seguinte, então eu tenho um que de novo aqui, ó, tenho o que, beleza. O que eu tenho antes do que? A palavra aquilo. Aí claro que você tem que dominar a morfologia. O que é a palavra aquilo? Ah, a palavra aquilo, eu sei que é um pronome demonstrativo. Opa! Então, se o que está aqui retomou um pronome, o que ele vai ser então? Lembrando lá, que retoma o substantivo ou pronome, o que ele é? Pronome relativo. Aqui, por exemplo, eu não consigo fazer assim, ó. Não entendi aquilo qual você disse. Eu não consigo fazer essa retomada. Até porque a palavra aquilo ela é muito genérica, é neutra, né? Eu não tenho aquilos, aquila, não tem referente, não tem essa flexão. Então, esse que retoma aquilo para o nome demonstrativo. Aí, olha uma dica legal. Às vezes, pode aparecer o seguinte, ó. Fazer a mesma frase. Não entendi o que você disse. E agora? Como assim? Esse o é o quê? Aí você tem o que de novo. Ele retoma o o. Você assim, ixi, que estranho. Aqui não é o sentido que você tem que perceber, é a regra. Esse o, se você olhar aqui a frase, ó, idêntica, o que eu tenho só de diferente? Em vez de usar aquilo, eu usei o. Ah, então eu posso pensar que esse o tem a mesma lógica do aquilo? Perfeito. Então esse o é o meu pronome demonstrativo. Então, aqui fica a mesma coisa. Esse que é um pronome relativo que retoma o o, que nesse caso é um pronome demonstrativo, a mesma lógica do aquilo, igualzinho. Então, posso pensar assim, quando eu tenho esse o que, eu vejo que eu tenho esse o que ele aponta para alguma coisa, quando o faz essa referência a algo, por exemplo, não preciso confirmar o que ele fala, mas eu consigo perceber que ele retoma alguma coisa. Então, ele é um pronome demonstrativo. E o que vai ser o quê? Pronome relativo, tá? Então, aqui talvez seja um pouquinho mais difícil. Realmente, pronome relativo, tá? Tenha esse cuidado para perceber que sempre que aparece o que, retoma um pronome, o que vai ser pronome relativo, tá? Então, para a gente perceber isso melhor, eu quero que a gente faça aqui alguns exercícios. A gente só consegue dominar bem fazendo exercício. A melhor coisa que tem é essa. Então, olha só, me acompanha aqui. Nós vamos agora pegar aqui os nossos exercícios e resolvendo um por um, para você perceber como é importante entender as frases que são aplicadas em concursos, tá? Então, a questão é assim, ó.
No trecho, o que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado, em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno. Aí, beleza, ele fala assim: a palavra destacada se refere a um termo do contexto anterior, assim como em. Então, a banca já deu para você uma direção. Ele falou assim, ó, ele colocou o que no enunciado e ele falou o seguinte, que esse que se refere a um termo do contexto anterior. Ah, então se ele, ó, refere-se a um termo. Qual é a palavra que retoma algo, que faz essa referência? É o pronome relativo. Ou seja, então, no enunciado, você tem o que enquanto pronome relativo. O que você tem que fazer agora? Encontrar uma frase em que você tenha um pronome relativo, tá? Olha só, pegando agora nossas frases, você perceber como é fácil. Vou colocar primeiro só os trechinhos onde o que está. Na letra A está assim, ó, não necessito dizer que, para mim, não há verdades indiscutíveis. Letra B, olha só, poucos eram os que questionavam, tá? Questionavam mesmo, porque, dependendo da ocasião, pagavam com a vida seu inconformismo. Letra C, tá assim, ó. Aí você fica esperto também, ó. Ocorre, aí você tem um termo que está em destaque, o porém é conjunção, tá? Ocorre que essa certeza pode induzir a outros erros. Aí na letra D tá assim, o de achar que quem defende determinados valores e continua. E na letra E tá assim, ó, os fatos demonstram que tanto pode ser como não. Beleza. O que você vai olhar agora? Então, eu tenho esse que, antes dele tem o verbo dizer, tá? Tem o que, aí tem o os. Você sabe que o os não é verbo, tá? E vamos lá, você olhou assim, agora, será que pode ser? Tá, guarde aqui, tem o os. Esse que, a referência, se eu ler a frase, ó, ocorre que, veja que o porém é só uma conjunção que está deslocada ali, ó. Então, ele está amarrado a ocorrer, que é um verbo. Esse que está amarrado a achar, que é verbo. Esse que está amarrado a demonstram, que é verbo. Ah, então agora, olha só. Noção básica. Nas 4 opções aqui, o que está amarrado a um verbo. Somente nessa tem o os. Você sabe que o os não é verbo. Aí, o os, a gente acabou de ver, quando ele tem o que, os que. Esse os é um pronome demonstrativo. E esse que, pronome relativo. Aqui é uma conjunção, que está ligada a um verbo. Aqui é uma conjunção. Aqui é uma conjunção. E aqui é uma conjunção. Todas são CSI. Somente a letra B é que você tem realmente o que retomando um pronome. Então, qual é a opção em que o que se refere a um termo anterior? A letra B, tá? Veja que não é tão difícil assim. Se você conhece a regra, isso aqui não é o sentido, não é o que eu entendi da frase. Ai, mas eu não entendi. Não é para você entender nada. É para você olhar. Aqui, ponto final. Você tem que olhar o que ele retoma, se retoma alguma coisa. Sempre que tem retomada, você tem pronome relativo. Quando só liga alguma coisa a outra, você tem o quê? Conjunção, tá? Então, vamos agora para a nossa próxima questão. Olha só, também segue a mesma perspectiva, tá? Encontrando a palavra aqui. Então, tá assim. O conector que classifica-se diferentemente do que se destaca em coisas que você deve fazer. Tá, vamos lá, olha só. Essa aqui é uma questãozinha que vai dar um pouquinho de trabalho. Veja só, ele tá assim, ó. Vou colocar a frase aqui, ó. Coisas que você deve fazer, tá? Agora vamos colocar as opções todas aqui. Tem que olhar todas para você ficar mais seguro. Olha só, tá assim. Lugares que você deve conhecer. Letra B, os 100 pratos que você deve procurar. Na letra C,
terem a certeza absoluta de que você vai morrer. Na letra D você tem assim, coisas que a gente precisa saber. E na outra, eu, vírgula, que não apostei na Mega Sena. Pronto. Então, agora eu tenho aqui todas as minhas frases. O que você vai olhar? Esse que aqui, o que ele faz? O referente dele, o que tem antes dele é coisas que é um substantivo. Beleza. Então, aqui eu tenho um substantivo. Aqui você tem o quê? Antes dele eu tenho lugares, que é um substantivo. Aqui os 100 pratos, você tem o quê? Que tem como referente a palavra pratos, que é um substantivo. Aí você olha a letra C. Olha, tá estranho, porque esse que tá amarrado à certeza que é um substantivo, tá? Vamos guardar aqui. Tem uma diferença em relação a elas, tá? Letra D. Coisas que, inclusive tá idêntico ao enunciado, tá? Então aqui você tem um substantivo, beleza. Eu que, esse que retoma eu, que é um pronome, tá? Agora você olhar o seguinte, se esse que retoma um substantivo, você vai olhar que aqui na letra D tá igualzinho, né? Ó, letra D está idêntico. Então, quer dizer que aqui eu tenho pronome relativo, a letra D também é pronome relativo. Ó. Eu já eliminei aqui. Então, letra D não é resposta. Beleza. Aqui, percebe que lugares que eu posso falar, lugares os quais. Aí eu consigo trocar por os quais. Perfeito, olha. Então, aqui eu sei que esse aqui é um pronome relativo. Eu vou fazer aqui. Nessa de baixo, os 100 pratos que? Os 100 pratos os quais? Olha, eu consigo fazer a troca. Beleza, então você tem pronome relativo também. Aí ficou a C e a E. Falei, meu Deus, e agora? O que você tem antes do que aqui? Um pronome. O que retoma o que quando ele é pronome relativo? Substantivo ou pronome. Então, não tem como eu desconfiar. Tem que ser pronome relativo. Aqui eu não consigo falar eu, o qual, tá? Não consigo fazer isso. Eu simplesmente sei que ele retoma um pronome. Então, não pode ser aqui. Aí fica a C. Tá, mas e agora? O que você vai perceber? A certeza absoluta. Esse de que, a função dele é fazer o quê? E deixar claro qual é a certeza. Você fala assim, ó. Ah, tá. Então, ocorre, porém... Desculpa, terem a certeza absoluta. Certeza de quê? De que você vai morrer. Então, essa preposição aqui, ela vem da palavra certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma expressão que completa o sentido do substantivo. Então, esse que vai ser uma conjunção, tá? Só vai acontecer isso quando você percebe que a expressão ali iniciada pelo que vem precedida de preposição. Então, aqui essa preposição é obrigatória quando o que for uma CSI que está completando o sentido de um substantivo. Então, a única resposta aqui é a letra C. Mas eu já consigo, mesmo que eu não tenha certeza da letra C, eu já consigo perceber que na letra A, na letra B e na letra D, é evidente que é pronome relativo. Na letra E, não tem como ser conjunção, porque a conjunção não retoma pronome, não faz isso. Então, tem que ser pronome relativo, isso é muito preliminatória. Dominando um pouco da morfologia mesmo, tá? Desse jeitinho. Beleza. Vamos ver mais um pra gente ficar bem craque, então. Ficar assim, ó, malandro em relação ao que, pra você não ser mais refém do que. Olha só. Tá assim. A palavra destacada em faz menção à tempestade que, segundo os cronistas reais, teria feito Cabral desviar-se de sua rota. Pertence à mesma classe da que se destaca em... Olha só. Então, você tem o seguinte, ó. Faz menção... Sempre tem que cuidar o enunciado, tá? Primeiro olhar o enunciado, ó. Faz menção à tempestade. A
tempestade que, tá? Beleza. Eu vou parar por aqui. Aí, o que você tem? Na letra A, está assim, ó. A tese de que. Continua aqui. Na letra B, você tem assim, ó. A questão intrigante. A questão intrigante é que. Continua aqui. Na letra C, você tem parece revelar que. Na letra D, você tem o primeiro passo foi o ressurgimento da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, tá? Continua aqui, que por quase 3 séculos. E na letra E você tem a redescoberta do Brasil, teria que, tá? Beleza. Agora o que a gente tem que fazer? Olha só. Faz menção à tempestade que. Veja que esse que tem como referente um substantivo. Beleza. Agora fala o seguinte, ó. A tese de que. Lembra da questão anterior? Olha só, tem uma preposição aqui. Qual é a tese? É a tese de que. Então, perceba que essa expressão aqui, ela vai completar para eu poder entender qual é essa tese. Então, aqui eu tenho uma conjunção subordinativa integrante. Aí na letra B, você tem questão intrigante é que. Olha, eu tenho o quê? O que tem antes dele? Opa! Antes dele tem um verbo. Quando é verbo, você sabe que é uma CSI. Revelar que, quando é verbo, é uma CSI. Vou para E. Quando é verbo, você sabe que é uma CSI. Só que, ó, o ressurgimento, tudo que tem lá, ó, da carta escrita, que por quase séculos. Então, ressurgimento da carta. Essa carta. Esse que retoma o que está aqui, ó. Bem no meio você tem a palavra carta. Então, ele vai retomar realmente um substantivo e aqui você tem o pronome relativo. Aí você vai indo por eliminatória. Se você comparar essa questão com a questão anterior, você vai perceber que a lógica é a mesma, tá? Para terminar, eu vou trazer uma questão aqui de certo e errado. Olha que questão boa. Ele fala assim, ó. Os juízes que se deparam. Os juízes que se deparam. Aí ele fala assim para você, ó. Ele fala que esse que, ó, ele fala o seguinte: o que é um elemento expletivo empregado apenas para dar realce a juízes. Tudo que é expletivo, tudo, tá? Quando for assim, partícula expletiva, o que você vai lembrar? Tudo que for expletivo é porque você pode retirar e mantém a correção gramatical, tá? Ó, pode ser retirado, tá? E mantém-se a correção gramatical, tá? Os juízes que se deparam. Então, assim, bom, esse que, o que ele faz aqui? Ele retoma juízes, que é um substantivo. Então, isso é um pronome relativo. Será que eu posso simplesmente tirar isso daqui sem problema nenhum? Para verificar isso, se só ler a linha, só aqui, dá para tirar, ó. Os juízes se deparam. Se você ler a frase inteira, olha só. Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares da violência doméstica assistem às situações. Então, não posso tirar o que daqui, porque ele tem a função de ser pronome relativo, retoma juízes, ele não é um elemento que eu possa me tirar da frase e colocar. Ele tem uma função importante. Então, a questão fica errada. Por quê? Eu não posso tirar esse elemento que ele é importantíssimo, tá? Essa é a lógica aqui que eu tenho em relação às questões. A última questão, bem simples, porque tá assim, ó. Tem duas frases, tá? Ó, uma frase que ela tem duas estruturas. Estima-se que... Vou só colocar a frase que ela traz para você. E depois, o que caracteriza. Tá assim, tá? Deixa eu fazer aqui para separar as questões. Assim. Beleza. Você tem dois quês.
A banca fala assim para você, o vocábulo que é pronome relativo nos dois trechos. Aí você vai ficar esperto, olha só. Esse que está ligado ao verbo estimar, não é pronome relativo. Esse que retoma o, que é pronome demonstrativo. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, aqui eu não tenho pronome relativo, contrário. Aqui eu tenho uma conjunção e aqui eu tenho pronome relativo. Então, a questão fica errada, por quê? Não é nas duas ocorrências em que o que é pronome relativo, é apenas na segunda. Aqui ele é uma CSI. Legal? Então, o que você tem que lembrar? Palavra que, extremamente importante, tem que estudar com bastante cuidado, mas se você tiver noção básica de morfologia, você não fica refém. Você percebe que retomou substantivo e pronome, pronome relativo. O que está amarrado a um verbo, ou não tem nada que ele está amarrado, ou ele só completa uma informação, você tem o quê? Uma conjunção integrante. Tudo bem? Então, bons estudos aí para você e até um próximo encontro. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!